E uma coisa, irmão, que eu vou passar para vocês, porque eu já tive isso. E eu creio que muitos aqui, os que estão em casa, têm. A minha filha me dá 10 reais, meu marido me dá 30. Eu tenho vergonha, porque eu acho que não é o dízimo. 3 reais, 2 reais. Mas se nós juntarmos cada centavo que pegarmos e trazermos na casa do Senhor, o Senhor se alegrará. Porque seremos filhos fiéis e obedientes à sua palavra. Irmãos, eu sei que eu estou me prolongando. Não era nada disso que eu ia falar, meus irmãos. Mas eu estou incomodada comigo. Se eu me incomodo com a minha falha, eu creio que o Espírito Santo nessa noite incomodará vocês. Se vocês hoje estão aqui vestidos, perfumados, é porque Deus foi misericordioso com a vida de cada um. Ele deu saúde. Tem muitos que estão no hospital agora, irmão, nesse momento, clamando, sem conhecer o Senhor Jesus, mas clamando por saúde. E nós temos saúde. O que fazemos com a nossa saúde? O que fazemos para retribuir todo o amor que Deus nos dá? Irmãos, sejamos fiéis no dízimos e oferta. Não caímos em tentação, não caímos na armadilha do inimigo. Não deixamos de honrar a casa dele, porque a casa dele precisa estar de pé. E é através de nós, filhos, servos, irmãos, cooperantes, que essa porta está aberta. Peço que vocês curvem as suas cabeças e vamos orar em agradecimento. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, aqui, Senhor, estamos, Senhor, na tua casa, Senhor, para mais esse momento, Pai, de vir, Pai, devolver o que é teu, Senhor, por direito, por respeito, por amor à tua palavra. Senhor, abençoe cada irmão meu, Senhor, que aqui está, que vem, Senhor, entregar, que vem aqui na frente, Senhor, te exaltar com seus dízimos e oferta, que os seus celeiros possam estar cheios, Senhor, se alimentado pelo alimento da carne, Senhor, mas que nunca falte o principal alimento, que é o alimento do Espírito, que é a tua palavra, Senhor. E é através das nossas ofertas, Senhor, que possamos estar com essa porta aberta, Senhor. Abençoe, Senhor, abençoe essa igreja, Pai, abençoe os teus filhos, Pai. É o que eu te peço, Senhor, nessa noite, e te agradeço em nome de Jesus. Possam vir aqui na frente, irmãos. Santo é o teu nome, Pai. Te agradecemos, Pai, por tudo, meu Deus. Por tudo, Pai. Te agradecemos por tudo. Não deixamos de agradecer, meu Senhor. Irmãos, vamos para mais um momento. Esse momento também é muito importante, porque não vamos sair como entramos. Vamos ser alimentados por uma palavra. O Senhor escolheu a nossa diaconisa Gláucia. E eu creio que Ele vai usar ela, a boca dela, para transmitir a sua palavra. Peço que vocês se levantem e ergam suas mãos aqui para frente, para orarmos por essa serva, Senhor. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, aqui está a tua filha, Senhor. O Senhor a escolheu essa noite, Senhor, para trazer a tua palavra. Pai, peço que o Senhor use ela, Senhor. Que a boca dela seja um instrumento, Senhor, para sabermos o que o Senhor quer falar conosco. Limpe os nossos ouvidos, limpe as nossas mentes, tire qualquer distração, Senhor, que possa impedir de ouvir essa palavra, porque eu creio que a palavra que o Senhor colocará na boca desta mulher é uma palavra abençoada, é uma palavra de exortação, é uma palavra de ensinamento. Assim eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. E todos dizem amém. Graça e paz, amém? O Senhor fala conosco em todos os momentos. Basta cada um de nós darmos ouvidos. Ele é cuidadoso com a nossa vida, irmãos. E Ele nos ensina a todo momento, com a nossa vida, com a vida dos nossos irmãos, né? Com cada testemunho, com cada palavra que os irmãos falam, a gente precisa dar ouvidos ao que o Senhor fala. Muitas vezes a gente acha que não é com a gente, que não é a respeito de nós, mas sempre é, né?
se não for para corrigir, mas que para ensinar, né? O viver de hoje e o viver de amanhã. Amém? Abra sua Bíblia em Provérbios 27. Louvado seja Deus. Vamos fazer a leitura do primeiro versículo em pé e depois os irmãos podem se assentar. O título da mensagem é a seguinte: a incerteza da vida e a necessidade de depender de Deus. Mas não é de qualquer Deus, é do grande Deus, do único Deus, do verdadeiro Deus, Yahvé, o nosso Deus, o nosso Pai. Você pode se alegrar com isso e dizer amém? Amém. Louvado seja esse Deus maravilhoso. O capítulo 27, verso 1, diz assim. Eu gostaria que colocasse na revista e corrigida, por favor. E quem não tiver essa versão, acompanhe aqui na tela. Fala assim, ó: não presumas do dia de amanhã, ou não se gabe do dia de amanhã, porque não sabes o que ele o trará. Essa versão é melhor. Não te glories do dia de amanhã, porque não sabes. Pode voltar na outra, por favor? É que é para a igreja toda ler agora, todos juntos. Amém? Vamos lá. No 3. 1, 2, 3. Foi só um treino para ver se estavam atentos. Podemos? Não te glories do dia de amanhã, porque não sabes o que produzirá o dia. Amém? Podem se assentar, por favor. Glória a Deus. Agora, abra sua Bíblia em Tiago. Capítulo 4, a partir do verso 13. Quem achar, vai falando amém. Ninguém achou ainda. Amém? Diz assim, ó. A gente vai fazer a leitura a partir do verso 13. E o título aqui da Bíblia está assim, ó: a incerteza dos planos humanos. Ouçam agora, vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela cidade, passaremos o ano ali, faremos negócios e ganharemos dinheiro. Vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã. Que é a vida? Vocês são como a neblina, que hoje aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Ao invés disso, deveriam dizer: se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Agora, porém, vocês se vangloriam das suas pretensões. Toda vanglória como essa é maligna. Amém? Louvado seja Deus. Os textos que a gente fez a leitura é uma reflexão. É uma reflexão acerca da luz da Bíblia, no que diz respeito a como nós, como a igreja do Senhor, tem vivido acerca dos dias presentes e dos dias futuros. Nós, por ser natural, já planejamos os dias seguintes, né? Quando começa o ano, até aqui na igreja a gente faz propósitos, muitos deles pessoais, mas a maioria deles, os propósitos que são feitos são para que a gente se encha da presença de Deus, para que a gente cresça na presença de Deus, cresça espiritualmente. E os textos falam aqui a respeito disso, dos planos que a gente faz isso. Mas qual é a certeza que a gente vai ter, igreja, de que aquilo que a gente está planejando vai se cumprir? Nenhuma. Não temos essa certeza. Quando lemos em Provérbios, a gente leu para a gente não se vangloriar. Por quê? Porque a gente não sabe o que vai acontecer, a gente não sabe o que nos espera daqui a um segundo, que dirá o amanhã, que dirá daqui a um ano, 5, 10, 15 anos futuros.
E aqui a Bíblia vem nos alertar a respeito desses planos que são humanos, como a gente leu aqui no título da Bíblia, que fala a incerteza dos planos humanos. Porque é uma certeza que os nossos planos é incerto, porque certo é o Senhor, certo são os planos que Ele tem para as nossas vidas. O que diz respeito a nós mesmos e as nossas vontades, se não tiver em conformidade com a vontade do Senhor, não vai se cumprir. E a Bíblia aqui está nos ensinando que a gente não tem que ficar fazendo projetos, planos, arquitetando negócios, se não estiver diante da vontade de Deus. Tiago está condenando a não planejar, a não se programar? De forma alguma. É até sábio quando a gente se programa antes de fazer alguma coisa. Precisamos planejar as nossas coisas, sim. Mas o que a Bíblia aqui está frisando, o que a Bíblia está nos orientando, é que todos os nossos planos, todos os nossos projetos, eles precisam ter quem à frente? O Senhor. Não é errado fazer planos, igreja. É errado quando esses planos não incluem o nosso Senhor. É essa advertência que a Bíblia está aqui nos alertando. Olha o que a Bíblia fala. O que é a sua vida? Vocês são como neblinas que por um tempo, que aparece por um tempo e depois se dissipa. Hoje estamos, amanhã não estamos mais. Hoje existimos, amanhã deixamos de existir. Talvez eu saia amanhã de manhã e não volte mais. Quem sabe? Não sabemos, não temos esse controle, né? Então, por causa disso, precisamos viver totalmente debaixo da vontade do Senhor. Porque os projetos deles, eles são concretos. Os planos de Deus não se frustram. A Bíblia já tem nos ensinado a respeito disso. Então, aqui, o ensinamento que Paulo vem falar é assim, ó, que Tiago vem deixar para a gente, é assim, não se glorie, não se encha, não se infle por causa dos seus planos, porque não é pela força dos seus próprios braços, que disse agora há pouco a irmã Cris. Não é porque você conseguiu o seu salário, é porque o Senhor, com a tua graça e com a misericórdia, nos concedeu força e saúde para ganhar o salário, né? Então, assim, não é por minha vontade própria que amanhã eu vou fazer isto ou aquilo. Eu não tenho essa certeza. A única certeza que nós temos é que o Senhor é conosco, que se formos fiéis a Ele, como aqui também foi falado. Amém? E é simples, igreja. A Bíblia fala a respeito dos nossos planos. Precisa estar no meio, no centro, a presença do Senhor, a vontade do Senhor. E a Bíblia vem nos ensinar que para isso aconteça, é necessário que haja a dependência. Todos nós somos totalmente dependentes de Deus. Então, se nós somos dependentes do Senhor, os nossos projetos, aquilo que está dentro do nosso coração, a nossa vida, o nosso ser, depende do Senhor. Tudo é dele. Amém? Quando eu estava meditando nesses 2 versos, inicialmente em Provérbios, e realmente, o que é a nossa vida? Por que se gloriar? A gente corre tanto, a gente trabalha tanto, por coisas que vai se dissipar como uma neblina. Hoje existe, amanhã deixa de existir. Corremos, trabalhamos para ter, para alcançar, nem sabendo se amanhã iremos desfrutar, usufruir daquilo tudo. Muitos entre nós trabalha incessantemente e morre e não aproveita aquele trabalho, aquele suor todo que ele passou a vida inteira. Então ele trabalhou a vida inteira e não usufruiu da sua família, que é uma herança do Senhor. Não glorificou o Senhor com a sua presença aqui na igreja. Não participou da comunhão do Senhor no momento em que voltamos à memória, à Santa Ceia, porque estava fazendo outras coisas. Então são tantos detalhes que a gente prioriza, porque a gente acha que os nossos planos são melhores e a gente deixa os planos de Deus para trás.
A gente não vive a presença de Deus porque a gente quer para a gente mesmo. A vanglória, que aqui está dizendo que são pretensões malignas, o orgulho, a soberba. Porque quando a gente projeta algo e com ímpeto vai e faz, não levando em consideração as coisas do reino, estamos sendo o quê? Orgulhosos, colocando à frente as nossas vontades ao invés da vontade de Deus. E a Bíblia condena isso. 16 é o verso que fala: agora, pois, vocês se vangloriam de suas pretensões. Pois ele diz assim, ó: toda vanglória como essa é maligna. Essa pretensão de ter, de alcançar, de projetar e tirar o Senhor da sua vida, isso não é coisa de Deus. Isso é coisa maligna. E a Bíblia está condenando isso aqui. E meditando, como eu estava falando, eu me lembrei de quando ocorreu a pandemia. Quando ocorreu a pandemia, muitos de nós estávamos fazendo tantas coisas, projetando tantas coisas. Alguns no momento mais vanglorioso da sua vida, pessoal, profissional. Outros nem tantos, mas todos eles ali fazendo as suas coisas, planejando, usufruindo daquilo que achou que era melhor para si mesmo. E veio a pandemia e tirou de todo mundo uma coisa tão simples e que é de graça, que é o ar. E como nós vivemos? Vivemos enclausurados dentro de casa, vivemos presos, sem poder usufruir do ar puro, porque as máscaras não deixavam a gente fazer isso. A gente não podia ir no shopping, a gente não podia ir no mercado, a gente não podia levar nosso filho no cinema, a gente não podia fazer absolutamente nada, a gente só podia ficar em casa e com álcool gel e máscara. Tantos quanto foram enclausulados em quartos dentro da sua própria casa, porque não tinha ali dentro o direito de ir e vir. E esses eram ricos, eram cheios da grana, ou eram pobres, veio para todo mundo. E cada um vivendo a sua vida. E foram interrompidos. E cada um achando que ia fazer isso ou aquilo. E os planos foram frustrados. A diferença é que os que estavam no Senhor, é que os que esperavam no Senhor, não tiveram frustrações. Tiveram um coração cheio de esperança, sabendo que o Senhor ia prover o melhor no momento oportuno, tendo a confiança de que não estavam sozinhos. Muitos de nós, ainda que o coração ficasse receoso, não deixou de vir à casa do Senhor, porque declarou no seu íntimo: eu sei que o meu Redentor vive, e eu estarei lá, louvando e glorificando o nome dEle. Fez projeto. Ainda que no meio de uma situação terrível, em que abalou toda uma nação, que abalou o mundo, vendo centenas de milhares de pessoas morrendo, ainda assim, não deixaram de buscar o Senhor, ainda assim, decidiram, planejaram, continuar andando em direção ao Senhor. E é disso que a palavra está falando, porque era incerto a nossa vida, irmãos. 6, 7 meses, não, 5 meses antes de começar a pandemia, os meus planos já foram frustrados. Ele já havia sido frustrado lá atrás. Eu de férias, planejando tantas coisas, quando de repente ocorreu uma situação comigo, e aquilo ali mudou muito a minha vida. Mudou, eu digo assim, que totalmente a minha vida. Porque eu achava, por vanglória, por orgulho, de que eu era suficiente para me manter, de que eu era suficiente para projetar e para fazer, que eu conseguia. No meu íntimo eu falava, para as pessoas eu falava, com a graça de Deus, mas no meu íntimo talvez não fosse assim, porque eu tinha passado por tantas coisas e eu tinha conseguido passar por aquilo, que eu cheguei a achar que eu estava onde eu estava porque eu tinha força de vontade. Eu estava iludida,
Porque se eu estava onde estava, foi porque o Senhor me sustentou. E quando chegou aquela situação na minha vida que eu não esperava, onde eu me vi totalmente dependente, não apenas de Deus, mas de pessoas que me ajudaram, que me acolheram, eu entendi que a minha vida era totalmente do Senhor e que os meus planos deveriam ser do Senhor e não aquilo que eu queria. E o que eu quero trazer hoje é o que a gente viveu neste momento, porque depois de tudo aquilo, ao meu ver humano, parecia que só estava piorando. Mas o Senhor, a todo tempo, Ele estava trabalhando na minha vida e na vida das pessoas que estavam ao meu redor, fazendo de mim pessoa melhor, aperfeiçoando as minhas falhas, aliás, corrigindo as minhas falhas e aperfeiçoando aquilo que já estava bom, mas que poderia melhorar. E assim que a gente precisa entender, quando a gente passa por uma situação difícil, que o Senhor está conosco, mas é preciso entender que tem que ser dependente deste Deus, totalmente dependente dEle. Amém? E hoje, no Rio Grande do Sul, ocorrendo a mesma situação. Lá não tem classificação de quem é rico, de quem é pobre, de quem é crente, de quem não é crente. É para todo mundo. A tragédia chegou ali para todo mundo. E como é que está o coração? Como estava o coração daquelas pessoas? Quais foram os planos delas que elas tiveram as frustrações? O que eu quero dizer é que, para aqueles que confiam no Senhor, nada está perdido. Porque os planos do Senhor não podem ser frustrados. Amém? Nunca serão frustrados. E com base nestes textos e nessa reflexão, eu deixei separado aqui para a gente meditar como que a gente pode se proteger dessa arrogância que a gente tem dentro do nosso ser, dessas pretensões que a gente tem dentro de nós mesmos, que às vezes a gente não declara nem para a gente mesmo, a gente não assume que a gente é assim. Mas tudo bem, é um momento de se render ao Senhor e reconhecer o quanto somos pequenininhos e falhos em tantas coisas. Todo dia é dia de aprender e recomeçar de novo, mas da forma correta na presença do Senhor. E essa é a oportunidade que Ele tem nos dado todos os dias. Tem um versículo bíblico que fala assim, que a vereda dos justos é como a luz da aurora, que ela vai brilhando cada vez mais até se tornar um dia perfeito. E é nisso que a gente tem que almejar. Hoje eu sou falha, muito falha, mas amanhã eu vou ser menos falha. Amanhã eu vou ser menos ainda, e menos, para me assemelhar ao meu Pai, à estatura deste homem, que foi, que é e que sempre será perfeito. Amém? E 3 maneiras da gente fugir dessa pretensão, dessa jactância maligna que a Bíblia condena. A primeira é admitir a nossa ignorância. Como a gente leu inicialmente, a Bíblia falou, não se glorie. Então a gente é ignorante acerca das situações, do amanhã, do hoje. Então por que a gente tem que se inflar, se vangloriar de coisas que a gente não tem conhecimento? O futuro somente ao Senhor, somente a Yahvé pertence. Ele tem o domínio de todas as situações. E a Bíblia destaca em Provérbios, não precisa ler, só acompanhe. Em Provérbios 19:2, que diz assim, ó, assim também fica a alma sem conhecimento, não é bom. E o que apressa aos pés, peca. A nossa ignorância nos faz pecar. E pecamos por falta de conhecimento muitas vezes. Então, a Bíblia vem alertar a gente, não precisa ter pressa, não precisa correr com as coisas. Busque o conhecimento do Senhor para você sair dessa ignorância que é humana. O conhecimento perfeito vem através da palavra, vem à luz da Bíblia e é do Senhor. Não é um conhecimento humano, um conhecimento da ciência. O conhecimento da ciência é importante? É, porque foi o Senhor quem deu.
Mas o conhecimento à luz da Bíblia, à luz do Espírito Santo, é o que a gente precisa para viver em conformidade e na direção da vontade do Senhor. Provérbios 1:7 diz assim: o temor do Senhor é o princípio do conhecimento. Os insensatos desprezam a sabedoria e a instrução. Orgulho próprio, soberba. Aquele que não reconhece que é preciso ter o conhecimento, que o princípio do conhecimento é do Senhor, não dele mesmo. Foi aquilo que eu falei, eu achei que por mim mesma, pela minha força, eu tinha chego aonde eu cheguei. É engano, é tolice, é ignorância. Porque a gente precisa saber que o princípio de tudo é o Senhor. Tudo se iniciou pelo Senhor, pela palavra do Senhor. Pela palavra. No princípio ele era o quê? A palavra que se fez carne e habitou entre nós. Então, linda é a palavra do Senhor, que tem que ser a base, a fonte do nosso conhecimento. Amém? Então, admitir a nossa ignorância é saber que a gente não tem conhecimento por nós mesmos e buscar o conhecimento verdadeiro, à luz da Bíblia. Amém? A segunda maneira da gente não viver na jactância maligna, na arrogância maligna, é reconhecer a nossa fragilidade. Aí eu vou citar Romanos 15:1, que diz assim: nós que somos fortes devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. Também Hebreus 12:12, que diz assim: portanto, fortaleçam as mãos enfraquecidas e os joelhos vacilantes. Olha só a nossa fragilidade. A gente não pode se achar que a gente é o super-homem ou a super-mulher. Somos pequenininhos, frágeis, totalmente dependentes do Senhor. Se não for ao Senhor, coitado de nós. Não é verdade? De tão pequeno que nós somos. Amém? E a terceira maneira é saber da total dependência de Deus. Eu coloco esse como o princípio de tudo. Se a gente não depender do Senhor, o que vai ser de nós? Depender de homens e se frustrar. Depender de você mesmo e se frustrar mais ainda. Dependa única e exclusivamente daquele que deu a sua vida por nós. Amém? E eu deixo aqui o Provérbios 3, verso 5, que diz assim: confia no Senhor de todo o seu coração. Mas é de todo o seu coração mesmo. Não é só quando o seu coração estiver alegre. Não é só quando você estiver farto, abastado de coisas, de momentos satisfatórios. É de todo o seu coração, em todo o tempo, em todo momento, em qualquer situação mesmo. Confie no Senhor e não te estribes no teu próprio entendimento, que é a questão de admitir a nossa ignorância e saber que a gente não tem conhecimento por nós mesmos, que o conhecimento verdadeiro vem à luz da Bíblia. Então, confia no Senhor de todo o seu coração e não te estribes no teu entendimento. E tem João 15:5, que diz assim: eu sou a videira verdadeira, vós as varas. Quem não está em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Quem está em mim e eu nele, esse dará muito fruto, porque sem mim, digam comigo, nada podeis fazer. Ô Senhor, tem misericórdia, porque nós sabemos que sem o Senhor, sem a sua presença, nada nós podemos fazer, absolutamente nada. O depender do Senhor é acordar e respirar sabendo que você respira, porque você depende do Senhor para aquele ar que você está respirando. É saber que você está indo e que você voltou, porque pela graça do Senhor, pela dependência do Senhor, Ele permitiu isso. O Senhor
é tudo para mim e para você. Nós devemos depender dele em absolutamente tudo. Amém? Essa dependência, ela precisa estar na nossa mente, no nosso coração, em todo momento. Então, a gente precisa diariamente cultivar essa dependência de Deus. Não é pela força das suas mãos. Amém? Ainda que a situação seja, né, de pandemia, de alagamento, de falta, dependa única e exclusivamente do Senhor, porque os planos do Senhor não podem e não irão ser frustrados. O meu plano foi frustrado, talvez o seu também tenha sido frustrado. Talvez hoje você esteja vivendo um momento de frustração, porque aquilo que você planejou, você nem chegou a viver. Deu errado, nem começou, deu errado. Ou deu errado no começo e depois parou. Mas aí a gente precisa se perguntar, será que esse plano tinha o Senhor? Será que esse plano iniciou com a vontade do Senhor? Tinha o Senhor no meio? Projetava ele até o final? Ou será que esse plano só era meu? Sempre foi meu? É importante a gente parar e refletir a respeito disso. Porque a gente precisa realmente reconhecer que precisamos de Deus em todas as áreas da nossa vida. Precisamos reconhecer isso, né? E quando a gente reconhece que a nossa vida depende exclusivamente de Deus, porque somos propriedade dele, a gente se frustra menos. Porque a gente para de depositar a nossa confiança em coisas, em homem, em situação, e passa a colocar nossa confiança totalmente em Deus. Amém? E a Bíblia diz aqui que a nossa vida é como neblina. Abre aí, acompanha aí, no verso 13 até o 16. A partir do 14, a parte B, que diz assim, ó, a parte A. Vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã. Realmente, quem sabe o que é que vai acontecer amanhã? Amanhã nós estamos pretendendo fazer uma noite da pizza. Amém. Mas o Senhor está no centro dessa vontade. Porque não é apenas o financeiro. É a comunhão da igreja em estar aqui reunidos para louvar e adorar o nome do Senhor. Mas ainda que a gente esteja projetando para amanhã, o Senhor tem que estar à frente. O Senhor tem que estar aqui no momento. Tudo aqui tem que ser para a glória e para o louvor do Senhor. Aí Ele se alegra e aprova o nosso plano e o nosso projeto. Mas ainda assim, não sabemos como será o dia de amanhã. Se virá o dia de amanhã. Que é a sua vida? Vocês são como neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Ao invés disso, deveriam dizer: se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Olha como a Bíblia é um livro muito santo. Desde pequenininha eu escuto: se o Senhor quiser, até amanhã, se Deus quiser. E esse ensinamento já é da Igreja Católica. E eu nem sabia por qual motivo se falava. E os antigos tinham por hábito ensinar seus filhos nessa direção. Então, ainda que por caminhos tortos, a palavra do Senhor estava sendo ensinada. Ainda que não dentro da verdade bíblica, ali já tinha um ensinamento do Senhor. Se o Senhor quiser, não era amanhã, igual muitos falam, e Ele quer. Colocando ali a sua vontade acima da vontade do Senhor. Jamais. Cadê a dependência do Senhor? É se o Senhor quiser. E isso não pode ser um jargão utilizado da boca para fora. Os planos do Senhor precisam estar sempre na nossa vida. E se Ele quiser, assim será. Amém? E isso em tudo. Então, ao invés de dizer, se o Senhor quiser, viveremos e faremos isso ou aquilo. Amém? É se o Senhor quiser, igreja. Não temos o domínio e o controle da nossa vida. Mas nós sabemos o que o Senhor requer de nós.
que é depender totalmente dele e fazer os planos em conformidade com a vontade dele, né? Agora abra sua Bíblia em Lucas 12, 35. Louvado seja Deus. Lucas 12, 35. Que diz assim, ó: estejam prontos para servir e conservem acesas as suas candeias, como aqueles que esperam em seu Senhor voltar de um banquete de casamento, para que quando ele chegar e bater, possam abrir a porta imediatamente. Felizes os servos cujo Senhor os encontrar vigiando quando voltar. Eu lhes afirmo que ele se vestirá para servir, fará que se reclinem à mesa e virá servi-los, mesmo que ele chegue de noite ou de madrugada. Felizes os servos que o Senhor encontrar preparados. Entendam, porém, isto: se o dono da casa soubesse a hora que viria o ladrão, não permitiria que a sua casa fosse arrombada. Estejam também vocês preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que não esperam. Amém? Se a gente soubesse a hora que o Senhor ia voltar, certamente os nossos planos seriam diferentes. Não é verdade? Certamente a gente estaria aqui com as lamparinas acesas. Estaríamos preparados, estaríamos de sentinela, porque a gente saberia que o Senhor ia voltar, ia pegar a gente no momento oportuno, da forma que Ele quer que a gente viva. Mas a gente não sabe, porque o amanhã não nos pertence. E é por causa disso que a gente precisa viver na humildade e na dependência do Senhor, sabendo que a qualquer momento Ele volta. E quando Ele voltar, eu e você poderá estar fazendo outras coisas. A gente não pode não estar em prontidão. A gente pode estar despreparado para servir. Porque aqui a Bíblia fala: estejam prontos, estejam preparados. Porque a gente não sabe nem o dia e nem a hora. Então, por que gastar tempo planejando coisas que a gente sabe que vai se dissipar como a neve, sabendo que o que nos espera não é aqui nessa terra. O que nos espera é algo eterno, que não vai se acabar, que não vai corromper com o mundo, que não vai se acabar. Então, por que projetar coisas dos quais o Senhor não está? Se o Senhor não está no negócio, por que você quer assinar esse contrato? Por que você quer fazer isso? Se o Senhor não está ali nos planos. Tiago fala que não é errado a gente planejar, projetar. Mas é errado a gente fazer isso quando o Senhor não está no centro da nossa vontade. Amém? Então, igreja, a gente precisa investir o nosso tempo, os nossos planos no reino de Deus. Para quando o Senhor voltar, a gente está como? Preparado para estar com Ele. Não sabemos nem o dia e nem a hora. Não sabemos, então é importante a gente frisar isso. Mateus 6, 19 e 21. Mateus 6, 19 ao 21. Que fala assim, ó: não acumulem para vocês tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem destrói, e onde os ladrões arrombam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não destrói, onde os ladrões não roubam nem furtam. Pois onde estiver o seu tesouro, aí também está o seu coração. Olha a chave da mensagem aqui, ó. Onde é que está o meu e o seu coração? Se você descobrir isso, você vai saber qual é o plano, qual é o projeto que você vai fazer de hoje em diante na sua vida. Pergunta para você no seu íntimo: onde está o meu tesouro? Onde está? Filipenses 4:11, que vai nos ensinar a gente a viver com menos do que o que a gente acredita que a gente precisa para viver. Filipenses 4,
partir do verso 11. Que diz assim, ó: Não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer situação ou circunstância. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. O que a Bíblia nos ensina? Que é possível viver com o que a gente tem. Não precisa você perder tanto tempo buscando coisas, indo atrás de coisas. Perder tanto tempo, às vezes, com trabalho, se aperfeiçoando com coisas que você não vai usar no reino, gente. É perder tempo, é jogar o tempo, que o tempo é tão precioso. Se a gente soubesse disso, que o tempo é muito precioso. E o Senhor conta com o seu tempo para poder salvar almas que vai ficar o tempo inteiro no inferno. Já pensou nisso? Então, ao invés de gastar seu tempo com coisas que são vãs, achando que você precisa de muito, porque você não precisa de muito, porque Paulo vem nos ensinar que a gente precisa se adaptar à necessidade, à situação. Então não precisa ter muito, não. Você consegue viver com aquilo que o Senhor te dá, porque é o suficiente. E no mais o Senhor vai prover na minha e na sua vida. Amém? Glória a Deus. E para finalizar, Efésios 13, 20. Que eu gostaria que todos acompanhassem aqui no telão. Efésios 13, 20. 3, 20. Que diz assim, ó: Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. Olha que palavra bonita, receba essa palavra. Aquele, olha só, aquele que é capaz de fazer infinitamente mais. É só um pouquinho? É só o que eu quero? Não, é grandão, é infinito. É mais do que eu pedi, é mais do que eu preciso, porque Ele atua dentro de mim e atua dentro de você para fazer mais e mais do que aquilo que a gente precisa. Então, por que correr atrás do vento? Por que gastar tempo planejando coisas que a gente nem sabe se vai acontecer, sabendo que Ele atua em nós e quer para nós muito mais, infinitamente mais? Então, com tudo isso, eu gostaria que vocês refletissem acerca de como está a nossa vida perante aos planos de Deus, perante a obra do Senhor, ao reino de Deus. Será que tudo que a gente tem planejado, será que dentro dessas viagens aí o Senhor está no meio? Será que dentro dos nossos passeios o Senhor está no meio? Quando a gente está saindo para se divertir, o Senhor está no meio? Será? Será? Se o Senhor estiver no meio de tudo, amém. Louvado seja o nome dEle. Porque o Senhor quer que nós, como filhos, usufrua de tudo que Ele deixou aqui na terra, com certeza. Mas Ele não quer que nós deixamos de depender dEle. E que nós achamos por orgulho, por soberba, de que nós somos autodependentes e não somos dependentes dEle. Pelo contrário. Amém? Então, a Bíblia nos ensinou aqui a viver com humildade, com vigilância. Mantenha suas lamparinas acesas, porque nós não sabemos o dia e nem a hora. Como é que Ele vai pegar a gente? Como é que Ele vai pegar o nosso coração? Então é para viver com medo do Senhor? De forma alguma. É para viver alegre, se preparando para quando o noivo chegar e vier nos tirar, nos resgatar deste mundo aqui terrível, nós estivemos prontos, revestidos de prontidão, como a gente leu aqui, para ir junto com Ele. Amém? Essa é a mensagem, que a paz do Senhor esteja sempre no nosso coração. E acima de tudo, que a gente deixe no nosso coração e na nossa mente que a gente é totalmente dependente deste Deus eterno, que espera de mim e de você, que a gente tenha um coração pronto, humilde e dedicado a Ele e a sua obra. Amém? Glória a Deus.
irmãos, e aí, o que dizer desse Deus? Além dele nos guardar com a sua mão poderosa, ele também tem que ser o centro na nossa vida. Aprendemos essa noite que nada depende de nós, nada. Nem o respirar, nem o acordar. Tudo depende de Deus. Se ele não for o centro na nossa vida, de nada teremos valor aqui nessa terra. E como já foi dito nesse altar, Deus está voltando. Ele está voltando. E como que está cada um dos teus filhos? Cada um dos filhos dele, como que está? Como que estamos vivendo a palavra de Deus? Será que estamos vivendo com honra, com decência? Será que estamos tentando nos esconder? Porque nós, humanos, somos falhos. Acreditando que podemos nos esconder de Deus. Mas não conseguimos. Porque Ele é o único ser. Onipotente, onisciente e onipresente. É o único. Por mais que fazemos qualquer coisa, sem outros olhos humanos ver, Deus está vendo. Que hoje, essa noite, venhamos colocar o Senhor no centro da nossa vida. Venhamos colocar Ele na frente de tudo, antes de qualquer coisa que venhamos pensar em fazer. Porque nós somos enganosos. Nosso coração é enganoso. Muitas das vezes a gente faz uma coisa, fala para Deus e acha que Deus está na frente. Deus não está na frente. Deus, Ele quer da gente um coração limpo, uma gratidão. Ele quer que sejamos semelhantes a Ele. Então, quando fazemos uma coisa que é para o nosso bem, para o nosso ego, para o nosso eu, Deus, Ele não está na frente. Então, que essa noite, com essa palavra, com os louvores, com tudo que foi falado nesta casa, a casa a qual o Senhor preparou para nós estarmos, nós sairemos daqui com a convicção e com a certeza que Deus deve ser o centro de tudo. De tudo, irmãos. É isso que eu peço a vocês e a mim também, que saímos daqui com essa convicção. Amanhã teremos a noite da pizza. Espero que todos os irmãos venham. Além de se alimentar, né? Nós também vamos ter um momento de confraternização. Vamos rir, vamos comer, vamos cantar. Eu não sei, né, se eu venho. Se Deus quiser, já imaginou eu cantando com essa voz? Oh, glória! Tem a minha irmã ali que já está preparando ali para amanhã. Então, que vocês venham prestigiar essa noite. Como foi dito aqui, nós temos o nosso passeio esse ano. E é maravilhoso. Eu creio que todos já foram. Se tiver um ou dois que ainda não foram. É bênção. E esse evento que vai ter amanhã, tudo que for arrecadado é para o retiro. É para poder alugar o ônibus, para quem vai de ônibus. Então venham. No domingo, pela manhã, não vamos ter escola dominical. Mas vocês em casa se preparem para 6 horas da noite, termos mais um encontro com o nosso Pai, que é o culto da família. E que nesse dia, hoje, o restinho de noite, amanhã, o dia todo, e domingo, quando viermos para a casa do Pai, que Ele seja o centro de tudo. Que ao deitarmos, vamos pedir a Ele que sejamos filhos fiéis. Que possamos ter o amor e a convicção nele. Irmãos, para encerrar,
se levantem, vamos agradecer por esta noite abençoada, porque eu creio que todos foram alimentados, todos, aqueles verdadeiramente que creem no Deus o Todo-Poderoso, aquele que nos carrega pela mão, aquele que nos coloca no seu colo, aquele que nos salva, aquele que nos ama, aquele que nos dá vida eterna, porque só tem um Deus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, aqui te agradecemos, Senhor, por mais essa noite maravilhosa, Senhor, que tivemos na tua casa. Que palavra, Senhor? É uma palavra, Senhor, a qual o Senhor nos ensinou a colocar o Senhor no centro de tudo, a entender que tudo acontece pela tua vontade, não pela nossa vontade. Se o Senhor quiser, amanhã todos que estão aqui estarão de pé, vivo, para fazer as suas obrigações. Se o Senhor quiser, amanhã todos vão vir para a noite da pizza. Se o Senhor quiser, estaremos contigo na vida eterna. Oh Pai, tudo é se o Senhor quiser. Pai, te agradeço por cada vida que aqui está, Senhor. Te agradeço por quem está em casa, Senhor. E creio também que essa mensagem penetrou no coração de quem ouviu. Pai, abençoa os meus irmãos. Que eles tenham, Senhor, um restinho de noite abençoada, Pai. Que eles possam aproveitar esse restinho da noite. Leve eles em segurança, Papai. Que eles tenham um bom descanso. Pai, não posso esquecer, Pai, que o Senhor guarde os nossos líderes, os nossos pastores, os nossos presbíteros, suas famílias, para que eles continuem firmes no teu caminho, na tua palavra, que eles sejam direcionados, Senhor, para nos ensinar o que o Senhor quer. É isso que eu te peço, Senhor, e te agradeço em nome de Jesus. Irmão, o pastor vai dar a bênção apostólica. Varão, levanta a mão aí, os varão da casa. Nossa, cadê os varão da casa? Levante, William. Antes de saírem, ajudem a afastar as cadeiras, tá? Para amanhã já começar no ritmo. Amém, meus irmãos. Amém, queridos. Graça e paz. É só juntar as cadeiras e colocar lá atrás, tá bom? Não é para cá. Só colocar lá no fundo. Só para ficar já mais fácil de amanhã, o pessoal ajeitar, deixar tudo em ordem, tá bom? No nome de Jesus. Vamos orar neste momento, agradecer ao Senhor mais uma vez. Muito obrigado, Senhor, por esta palavra, por este culto, pela direção, pelos louvores, por cada momento ocorrido aqui hoje, Pai. Senhor, é assim que nós te louvamos e te agradecemos. Que o teu amor, que a graça de teu Filho Jesus e a comunhão do teu Espírito Santo seja com todos nós hoje e para todos sempre. E a igreja do Senhor diga amém. Que o Senhor os acompanhe, vão em paz, vão em segurança. E até amanhã. Esperamos vocês.